para mim, vocês são só três aqui, é fácil, mas quando tiver mais gente, a aula gravada me possibilita ver quem é que estava assistindo, então tem uma chamada automática, tá? Não sei se vocês já viram alguma das aulas gravadas, só aparece o professor mesmo dando aula e acho que eu matei. Cara, é o bicho da dengue, peraí. Sai. Eu não sou maluco, não, tá, gente? Aqui apareceu um mosquito tudo rajado aqui agora que tá me cercando. É, e aí eu tenho acesso à lista de quem estava assistindo a aula, então facilita muito a minha vida. Né? E a vida de vocês também, porque não precisa ficar botando no chat nome e tal. Né? Depois eu junto tudo, faço as chamadas. É, então, por isso mais eu estou gravando a aula. E depois, em algum momento, eu vou postar essas aulas na plataforma, para caso alguém tenha perdido, né, conteúdo, ter acesso a esse conteúdo. Tá? Somos, então, todos seres sociais. Por quê? Porque ao nascer, a gente se depara com uma necessidade quase que única de todos os seres que existem por aí, orgânicos, de sermos alimentados por alguém, de sermos cuidados por alguém. Né? Por mais difícil que seja a nossa realidade, a gente o tempo todo aprendeu alguma coisa com alguém, a gente acaba ensinando coisas para alguém, e desde a nossa mais tenra infância, assim, né, assim que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente precisa alçar o peito dela para poder mamar e se alimentar, e a gente precisa de ajuda. Muitos de nós nem sabemos como fazer a sucção, e tem que aprender, né? A mãe bota aquele dedinho e tal para você aprender a sugar, como se fosse aquele passarinho bem novinho que não consegue fazer aquilo, que você tem que ajudar, né, com a conta-gotas. Muitos seres humanos nascem nessa condição e a gente tem que aprender, né? A gente precisa. O ser humano é um dos únicos, talvez o único ser da natureza que precise desse apoio, né, dessa ajuda desde que nasce. Os outros, vocês já viram algum cavalo nascendo? A égua pare em pé. E aí o cavalinho nasce, ele cai, já cai de quatro patas, levanta a cabeça, já está mamando, ele já consegue resolver e daqui a pouco já sai correndo. Né? A gente não, a gente precisa desse cuidado permanente. Né? E durante muito tempo da nossa vida. Senão a gente não sobrevive. Isso faz de nós seres que o Aristóteles vai chamar de seres sociais. Nós somos necessariamente parte de um grupo, necessariamente parte de um todo. Né? Não há condições de sobrevivência em estado de solidão absoluta, total. É claro que a vida das pessoas vai ser mais ou menos dura, mais ou menos tênue, você vai ter mais ou menos afeto de outras pessoas, mas sempre em algum lugar, em algum momento, alguém vai estar, vai nos ajudar, alguma coisa, um professor, um vizinho, né? Tem uma história curiosa curiosa e até triste, de um aluno que eu tive lá em Nova Iguaçu, que eu dei aula há 12 anos no CIEP, lá em Comendador Soares, e antes de vir para o Mendes, e ele, desde os 12 anos, que morava sozinho. E eu ficava muito intrigado com essa história dele, né? Porque, pô, 12 anos morando sozinho é um negócio que você, em filme, por exemplo, rapidamente vem o conselho tutelar, te leva para um abrigo e você não consegue. Né? Em tese, pela legislação brasileira, isso também não é possível, porque até os 14 anos você é menor incapaz, então você não poderia. Mas ele viveu. Ele já era meu aluno com uns 16, mais ou menos, e ele dizia que a mãe tinha ido embora, tinha deixado o pai com três filhos, e aí o pai casou de novo. E casou de novo. é, os dois irmãos dele eram pequenos, ele levou para casa da nova mulher, uma casa melhor e tal. E o pai e o garoto foi, mas não se adaptou, não gostou da madrasta, não tiveram lá seus arranca-rabos. E ele perguntou para o pai, falou, pai, eu posso ficar na casa da gente, que é uma casa pequenininha, não sei o que e tal, mas é a casa que eles viveram. E aí o pai falou, tá bom. Assim, um garoto de 12 anos, ele falou assim, tá bom, vai lá, se vira. E o garoto foi. E a partir daí passou a ter uma vida, na minha cabeça, de adulto, né? De um homem
que estava ali tentando sobreviver, né, desde os 12 anos, né, fazendo bicos e fazendo coisas. Mas ele notava que sempre tinha uma vizinha, uma senhora, que ele chama de tia, mas que eu não sei nem se é parente dele, que estava sempre de olho, estava sempre olhando para ele, estava sempre prestando atenção, de vez em quando perguntava pelo muro se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa, se tinha comida em casa, virava, mexia, aparecia um bolo, um docinho, um troço na casa dele, dessa senhora, que assumiu informalmente a criação desse menino, sem invadir a casa, sem estar ali, mas ela tinha ali um cuidado empático por alguém, né, que era seu vizinho, que era efetivamente uma criança, né? Então, eu sempre fiquei pensando nisso, falei, caramba, por mais solitária que seja a sua vida, vai ter sempre um vizinho, uma vizinha, alguém que está ali de alguma maneira participando, né? Isso confirma mais do que a gente pode imaginar a nossa essência enquanto seres sociais, de verdade. Pessoas que precisam dessa interação humana para sobreviver, né? Somos também seres narrativos, pessoas que precisam, né? O ser humano, diferentemente de todas as outras espécies do planeta, é um ser narrativo, ele precisa construir narrativas para sobreviver, para o mundo fazer sentido. A gente precisa construir sentidos para coisas que aparentemente não têm muito sentido. E aí vem uma segunda lógica que é muito importante para a filosofia, que é essa ideia da construção de significados para a vida, de significados para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente vê, para tudo aquilo que a gente ouve falar, né? Porque na cabeça, por exemplo, de um europeu medieval, na China existiam monstros, dragões, seres absolutamente absolutamente imagéticos, né, da imaginação. Inexistentes, isso aí. Inexistentes, mas que eram da ordem de um mundo ficcional, né, de um mundo místico, né, mítico, mitológico. Que, se você perguntasse para um europeu daquela época, era verdade, aquilo era real, né? Tem uma historinha que fala que dos chineses, que os chineses resistiram muito a invadir o Japão, a entrar ali em território japonês, né? Porque eles viam muito de longe o monte, ai caramba, esqueci o nome da montanha lá, Monte, né? Enfim, tem uma montanha que, inclusive, é parte do símbolo assim, mais conhecido do Japão, uma montanha, né, com neve em volta, e virava e mexia, entrava em erupção. Muito distante, né, já no continente, os chineses olhavam para aquilo quando entrava em erupção e tinham medo, porque eles achavam que ali sim residiam os tais dragões, ali sim residiam esses seres mitológicos, estranhos, e eles tinham medo de invadir aquele monte de ilha, aquele arquipélago, porque eles seriam atacados por esses dragões, né? Durante muitos séculos, os navegadores morriam de medo de atravessar os oceanos, né? Não que eles não soubessem que aqueles oceanos eram enormes e que talvez tivessem um fim, alguma outra coisa do outro lado. Mas eles tinham medo, porque a navegação, ela clássica, né, ao longo de toda a história da humanidade, até o final da Idade Média, era uma navegação de proximidade. Você ia vendo ali o continente, perto. Você não se afastava do continente. Você não entrava em alto mar nunca, a não ser que por um erro, né? Mas ninguém fazia isso. O primeiro a fazer isso, no ponto de vista bem documentado da nossa historiografia oficial, foi o Colombo, que resolveu chegar na Ásia indo em linha reta. E aí bateu na América, né? Também tem as histórias dos vikings, que um século e meio antes, talvez, tenham chegado na América, lá pelo Ártico, mas mesmo assim, a chegada deles no Ártico
pelo Ártico envolvia distâncias menores do que o Colombo fez. Né? O Colombo atravessou um oceano inteiro. Os vikings eles foram chegando aos poucos. Eles saíram ali da Noruega, chegaram no norte da Inglaterra, saíram do norte da Inglaterra, chegaram na Islândia, que tá tudo ali nas distâncias menores do que 1.000 quilômetros, que é bastante coisa, mas se você pensar nos 5.000 quilômetros de extensão que o Colombo percorreu, é bem pouquinho. Depois chegaram na Groenlândia, depois chegaram no norte do Canadá, depois chegaram ali onde é o norte dos Estados Unidos. Então, eles foram migrando pouco a pouco, né? Foram se arriscando um pouco mais, foram se arriscando. E essa é a história da humanidade. Né? E para essa história ser bem alimentada mesmo, né, a primeira coisa que acontece são as explicações mitológicas, né? É a lógica dos mitos que de repente paira toda a humanidade. Né? Então, assim, as primeiras explicações, as primeiras definições que a gente vai ter, as primeiras grandes verdades, e a busca da verdade é uma grande questão filosófica, né? Vão acontecer com os mitos. Né? E esses mitos absolutamente incríveis, hoje que a gente adora ver em filme, adora ver em série, adora ler em revista em quadrinho, esses mitos, eles são a primeira explicação que nós temos para o simples fato de estarmos aqui, vivos, né? Para tudo aquilo que envolve do nascimento à nossa morte, tudo que acontece. Né? Então, você vai ter civilizações como a hindu, por exemplo, tem milhões de divindades, é um caos absolutamente enorme de divindades que gera, inclusive, hoje em dia, muitos problemas, até do ponto de vista político, econômico, administrativo, para as cidades grandes da Índia, porque os caras não podem mexer com a vaca, não podem mexer com o macaco, não podem mexer... Outro dia eu vi aliás, vale a pena ver, viu? Um filme chamado Tigre Branco. É bem bacana, tem na Netflix e mostra muito esse contraste aí entre uma Índia que acredita nesses deuses e uma Índia rica e tal, que usa essa crença da população mais pobre para poder fazer gato-sapato dessa galera. Né? Então, assim, como a mitologia acaba sendo extremamente importante... deixa eu abrir aqui, então, vou abrir o PowerPoint para a gente começar a ver esse mundo mitológico. Vou começar a nossa aventura aqui na filosofia justamente pela mitologia, tá? Se vocês tiverem dúvidas, questões sobre mitologia e tal, um ser mitológico específico que vocês achem muito legal, vocês me falem e eu vou tentar pesquisar e tal. Eu sou um estudioso de mitologia, mas não conheço toda a mitologia, né? É muita coisa, tá? A gente acaba ficando muito mais próximo da mitologia grega, por um motivo muito simples. As pessoas têm, às vezes, a tendência a falar que é coisa de europeu, branco, sei lá, mas não é isso. É que a mitologia grega até tem isso, mas, né, no fundo, a gente acaba estudando mais a mitologia grega e, de uns anos para cá, a mitologia nórdica, porque ela tem muita documentação. As mitologias, elas se formam em quase todas as sociedades que existem, né? Quase todas. Assim, você tem um exemplo, acho que dos Piranhã, que é uma tribo indígena do Amazonas, que não tem nenhum tipo de mitologia, pelo menos nenhum que tenha sido descoberto. Mas fora isso, todas as mitologias têm algum tipo de mitologia, de mito de criação, de mito de origem e tal. É inerente ao ser humano, né? A gente sente necessidade de contar história, de ter explicação para as coisas. Quantas vezes vocês não se depararam com dúvidas? Porque justamente vocês precisam de explicações. Meus filhos estão pequenos, eles têm 10 vão fazer 11 anos esse ano, mas eles toda hora me perguntam coisas. Tem hora que eu não sei o que explicar mais, o que falar, porque você explica e tem outro porquê, você explica e tem outro porquê, você explica e tem outro porquê. Isso é nosso, isso é uma característica minha, da Luciana, da Rayane, da Camille, de todos nós. A gente quer saber
o porquê das coisas. Quando a gente desiste de querer saber o porquê das coisas, das duas, uma. Ou a vida perdeu a graça, ou a gente virou adulto. E aí a vida perdeu a graça. Se a gente virou adulto e continua vendo graça na vida, a gente vai continuar tendo dúvidas o tempo todo, porque elas são um motivo, né, de empurrar a gente para frente. Não é só querer ganhar bem ou querer... É querer conhecer, é querer saber mais. Né? A frase lá icônica do Sócrates, né, só sei que nada sei, ela diz justamente a respeito disso. Né? Quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. Porque a gente... quando a gente não conhece nada, eu posso ter aquela dimensão de eu sei tudo. Porque o meu parâmetro de conhecimento é zero. Então, assim, mal comparando, né? Eu nunca entrei numa biblioteca. Eu nunca abri o computador para ver o Google. Então, o que eu sei é tudo que eu preciso saber. Então, ok, minha vida está feliz. Assim que eu boto o pé dentro de uma biblioteca e vejo aqueles 300 mil livros, e eu percebo que daqueles 300 mil eu só li 300, significa que eu não sei nada. Porque eu ainda tenho mais 299.700 livros para ler. É claro que eu não vou ler isso a vida inteira, não vou conseguir ler isso na minha vida. Mas a busca pelo conhecimento é um pouco essa, né? É a busca de cada vez querer saber mais, cada vez querer conhecer mais e tal. Enfim, deixa eu ver se eu abro aqui um PowerPointzinho para a gente ver. E a gente vai lendo juntos esse texto. Cadê? Eu fechei. Eu acho que eu fechei, peraí. Ué, ele fechou sozinho ou eu fechei sem querer? Peraí. Vocês estão ouvindo o cachorro? Tem um cachorro que resolveu latir aqui perto. Sim. Tá me incomodando. Ô, professor, mas eu não entendi qual é a relação do que você estava falando, de seres sociáveis, aí do nada você falou dos seres mitológicos lá. Então, não, é porque eu estava falando que nós somos seres sociais, essencialmente somos seres sociais. Aqui eu juntei duas coisas numa só, que eu tentei juntar aula. Mas nós também somos seres narrativos. É disso que eu estou falando. Essa que foi a passagem, entendeu? Nós somos seres sociais e somos seres narrativos. Então, da mesma maneira que nós precisamos dos outros o tempo todo para a nossa vida, nós precisamos também contar histórias, dar sentido para as coisas. E é nessa de dar sentido para as coisas é que nós fomos achar a mitologia como uma primeira explicação que desse significado às nossas vidas, né? É isso, entendeu? Então, aqui, isso aqui é uma cerâmica, né, que mostra o Poseidon, né, esses três negocinhos aqui, e o nosso grande Zeus, cercado de outros semideuses, eu não vou saber identificar quem é quem. E, assim, não se abalem com peitos de fora e bundas de fora, porque não era nada demais naquela época, muito menos a ideia, a noção da sexualização, por exemplo, do seio feminino, é muito mais cristão, medieval, do que da antiguidade. Então, preciso que vocês vejam muito nessas imagens em obras de arte antigas e tal, do que as modernas, né? Obviamente, a mulher vão colocando roupa na mulher, né, ao longo da história. Tá? Com raras exceções, a exemplo da tribo amazônica dos Piranhã, recém-descoberta, toda a cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural. A palavra mitologia vem do grego mitos, significando história, e logia, significando conhecimento. Da mesma maneira que vocês já devem ter ouvido falar que a junção das palavras filos, que é amizade ou amor, e sofia, vai dar na palavra filosofia,
boa parte dessas terminologias gregas vão dar origem a essas palavras, né? Como também, além de filosofia, mitologia, né? História, né? E conhecimento, né? História do conhecimento. Os mitos falam sobre a criação do mundo ou preveem seu fim, explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou. Fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou os deuses. Tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões, porque eles definem as culturas e codificam seus valores. O mito é importante porque a gente visualiza o mito até hoje. O mito faz parte da nossa vida, né? A gente tem ainda religiões muito pautadas. Perdão. Só um minutinho. Saúde. Obrigado. Eu acho que vou espirrar de novo. Muito pautadas na mitologia, né? Como os hindus, por exemplo, como o candomblé, por exemplo, né? Os orixás são seres mitológicos, muito fortes, muito poderosos. Assim como são os deuses hindus, né? Então, há ainda muito presente na sociedade contemporânea. Mas eles também estão presentes na nossa vida cotidiana, assim. A gente dá características mitológicas para um monte de gente, para seres pessoas que a gente admira muito, para gênios, né? Da intelectualidade ou do esporte. O esporte, então, é pródigo nisso. A gente tem um monte de deuses, né? O rei do futebol, o deus da raça, o deus não sei das quantas, né? E na ficção, que acho que está mais evidente, a gente tem muito a figura dos deuses, né? O Thor, né? Nos super-heróis e tal. Eles todos são meio que figuras divinizadas, né? Que têm superpoderes, que vão além da nossa capacidade. Ou mesmo esses caras que são teóricos teóricos dos grandes dos extraterrestres e tal. Esqueci como é teóricos da... Enfim, que acreditam, né, que a gente é parte de um grupo nós somos híbridos de seres extraterrestres mais avançados e tal, também são, de certa maneira, defensores de um universo meio mitológico, assim, né, que acredita a seres extraterrenos, né, sobre-humanos, portanto, a capacidade de nos fornecer tecnologia, como se nós, na nossa própria evolução, não fôssemos capazes de desenvolver tecnologias como o fogo ou alguns primeiros artefatos que possibilitaram que a gente fosse se desenvolvendo, né? Que essa passagem necessariamente não seria dada por algum tipo de tecnologia ou de ser mais avançado que nós, que em certa medida é mais ou menos pensar, por exemplo, que um Deus desses nos desse a possibilidade de sermos seres humanos, como nós somos, né? Então, nesse sentido, acho que esses caras dos teóricos dos antigos astronautas, eles são também dão para essas figuras, essa imagem dos antigos astronautas, uma característica de deuses, né? De seres mitológicos. Para quem não conhece, a história dos antigos astronautas é a seguinte: tem um cara nos anos 60 que escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. O livro mexeu com a cabeça de muita gente, é uma ficção, é uma história de uns astronautas que vêm do futuro, né, e dão para a humanidade, né, nesse tempo aqui, a tecnologia que a gente dispõe hoje, né, e esses caras teriam sido figuras, eu não lembro agora, mas acho que são extraterrestres. Esses extraterrestres teriam dado para a vida humana a possibilidade de nos desenvolvermos como nos desenvolvemos. Então, nenhuma das tecnologias que a gente tem como originais, né, seriam nossas, seriam, na verdade, fornecidas por esses seres interplanetários aí que vinham do futuro. Isso virou uma loucura. Acho que o Philip Van Dyke, assim, é um dinamarquês americano,
que o cara escreveu um livro, o livro fez um sucesso extraordinário e fez a cabeça de muita gente. Muita gente passou a acreditar nisso e desenvolveram milhões de teorias a respeito. Assim, hoje tem toda uma... se vocês tiverem TV a cabo ou no YouTube, dá para ver, o History Channel é cheio, tem alienígenas do passado, alienígenas não sei o que lá o tempo todo. Né? E os caras vão estudando lá, como arqueólogos, a possibilidade, uma impossibilidade dessas determinadas figuras que são antropomórficas, são figuras que têm uma parte humana, mas que têm a forma de bichos, que têm uma forma humana, que estão nas pinturas, nas esculturas dos antigos, né, dos egípcios, dos sumérios, de civilizações babilônicas. Eles acreditam que esses desenhos seriam representações fiéis de pessoas que teriam vindo do espaço para isso. Enfim, eu acho muita ficção, mas acho que também tem uma presença muito forte dessa história dos mitos, da mitologia na vida dessas pessoas que estão vivendo aqui junto com a gente nesse momento, né? Então, a palavra mitologia, voltando, vem do grego mitos, significando história, e logia, conhecimento. Os mitos falam sobre a criação do mundo ou preveem seu fim. Explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou. Fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses. Tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem as culturas e codificam seus valores. As mitologias do mundo antigo ocupam grande parte desse livro. Paciência. Na antiga Mesopotâmia, no cadinho da civilização do 4º milênio antes de Cristo, 4.000 anos, gente, antes de Cristo, é muito tempo. Quando a humanidade começou a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindades de que se tem registro. Ele ficou preservado em estátuas, entalhes e textos antigos, como a epopeia de Gilgamesh, em que o herói, de mesmo nome, está à procura da imortalidade. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelo mundo afora. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico e mais tarde a deusa fenícia Astarte. Como em outras civilizações, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Tá? A mitologia é isso, são narrativas usadas para explicar o cosmos, para explicar tudo, né, que está ao nosso redor. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade, cheia de caprichos, era interpretada por sacerdotes. Os deuses precisavam ser sempre glorificados e aplacados. Durante o Akitu, festival de 12 dias de duração no grande templo de Marduk, as pessoas entoavam o Enuma Elish, o mito babilônico da criação, com a força de um feitiço mágico em seu rito, a fim de reenergizar o cosmos. Os mitos exerceram grande influência no tecido social da maioria das civilizações da história. A rica e complexa mitologia do Antigo Egito, e aí, gente, sim, o mito vai ser importante justamente por isso, porque ele exerce influência no tecido social, ele define a forma com que a sociedade se organiza. Lá na Grécia, vai ser importante para entender o próprio conceito de cidadania, né, a partir justamente da mitologia. Tá? Tais histórias, a rica e complexa mitologia do Antigo Egito enfatizou a criação da ordem a partir do caos. Tais histórias validavam a governança da sociedade e legitimavam um status quo em que o próprio faraó era visto como divino e, portanto, merecedor de ser servido. Quer dizer, o cara, ao mesmo tempo que criou um modelo de religião em que ele era a própria imagem do Deus, né? Os faraós eram a representação física dos deuses egípcios,
ele também organizava ali aquela sociedade, né? Ele organizava de uma certa maneira o caos, que não se estabelecia porque todas as pessoas acreditavam que aquele cara era a divindade, né? Se não acreditassem que ele era a divindade, todo mundo ali podia reivindicar o trono, podia haver um monte de brigas e guerras, e de uma certa maneira, o fato das pessoas acreditarem naquilo evitava o caos. Quando que esses impérios e esses reinos todos começavam a sofrer abalos violentos? Quando quem vinha de fora, e aí estava ligado a outras culturas, a outras formas de ver a representação divina, os caras não queriam nem saber. Faraó é o escambau, o meu Deus é o sol, meu Deus é o reino não sei das quantas, meu Deus é Akira, meu Deus é outro, meus deuses são Gilgamesh, tal. E aí os caras invadiam. Então, assim, todas as vezes, as 3 vezes principalmente, em que o Império Egípcio foi completamente destruído, né, nas passagens ali do antigo para o médio e para o novo Império, você tem invasões externas, invasão líbia, invasão dos sudaneses, invasão de povos árabes, né, e depois você tinha uma reapropriação da cultura egípcia, né, na história. Mas acontecia isso, porque eram povos que não tinham o mesmo panteão de deuses, não acreditavam nas mesmas coisas. Então, não respeitavam exatamente aquele rito sagrado lá egípcio, né? Nas antigas Grécia e Roma, os mitos fundadores das cidades-estado foram fundamentais para os conceitos de cidadania. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora, o que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios também. Foi preciso que poetas como Homero e Hesíodo criassem um registro pan-helênico da mitologia grega. E graças a esses dois aí, o Homero e o Hesíodo, a gente tem aquele monte de deuses gregos que a gente conhece, tá? Os 12 olímpicos e mais uma série de semideuses e deuses periféricos que estão por ali, que não fazem parte da turma do Monte Olimpo, mas que também são deuses, né? Que foram descritos mais ou menos, eles descreveram, mas não tão bem assim, mas foram descritos pela primeira vez e foram organizados pelo Homero na Ilíada e na Odisseia, e pelo Hesíodo na Teogonia, que é esse livro aqui, ó, que eu vou dar uma lidinha para vocês, não hoje, mas em um outro dia, não sei se dá para ver aqui, para ver como que era complicado e como que a gente é realmente um ser narrativo, porque essas definições, essas descobertas, elas são pequeníssimas, assim, são trechos de por exemplo, na Guerra de Troia, escrita na Ilíada, tem capítulos que falam dos deuses, né? Porque é uma guerra entre homens, uma guerra de gregos contra troianos, mas que por trás, né, tem como pano de fundo uma briga de vaidades entre deuses, entre 3 deuses, que querem saber quem é mais bonita, quem tem mais poder e tal, e aí acabam provocando a guerra. Nessa de você ter essa narrativa que vai mostrar esse pano de fundo que é justamente das divindades, o Homero acaba falando dos diversos deuses gregos, a intervenção de todos eles, né? Uma briga entre 3 deuses que acaba tendo que sofrer a intervenção de uma série de outros deuses que vão ajudar. Por quê? Porque cada um desses deuses tinha os seus preferidos, né? Os seus eleitos, tinha os seus filhos. Era muito comum, dentro do universo da mitologia grega, você ter deuses que tinham filhos com humanas, né? O mais famoso e tal é o Hércules, filho de Zeus com Alcmena, mas o próprio Hércules tem 7 ou 8 filhos, com 7 ou 8 humanas diferentes, mas você tem outros deuses que também têm isso, e então cada um desses deuses acabam adotando, tomando
essa perspectiva de ser um herói, né, da Guerra de Troia, ou de outras guerras, ou um semideus, né, como Aquiles, como Thor, como uma série de outros. E essas figuras acabam entrando para as explicações, né, mais comuns daquela população, daquele momento, para entender o que tinha acontecido, né? Por que um ganhou, por que o outro perdeu. E é justamente nesses pedaços que estão as nossas primeiras explicações sobre quem eram esses deuses, como eles eram, como viviam e tal, né? De maneira ficcional, obviamente, tá? Mas que valiam, tinham um valor de verdade para aquelas pessoas naquela época, tá? Na Roma Antiga, os mitos locais dos povos itálicos, como os latinos e os etruscos, mesclaram-se aos dos gregos, que os havia precedido. O poeta Virgílio compôs um mito fundador para Roma, né, a Eneida, conscientemente modelado segundo os épicos de Homero. É um plágiozão assim, da Odisseia, é uma aventura. O Enéas é um herói troiano, né, ou seja, do pessoal que perdeu, que faz uma fuga espetacular aos moldes da volta do Ulisses para casa na Odisseia. Ulisses porque em grego Ulisses é Odisseu, por isso que chama Odisseia, tá? Chama Ulisses já numa tradução latina, mas o nome lá original grego é Odisseu, por isso que é Odisseia, e acabou virando sinônimo de uma grande aventura, né? Quando você vai viver uma grande aventura, você fala que foi uma aventura épica ou que foi uma odisseia que você viveu, né? Porque é alguma coisa que demandou muito tempo, que foi incrível e tal, né? Que foi muito difícil de fazer. Enfim. O Ovídio recontou muitos mitos gregos em sua narrativa Metamorfoses e registrou os mitos de uma série de divindades puramente romanas, Faste, né? Quando ele registra esses mitos romanos, ele acaba e mistura com os mitos gregos, ele acaba criando outros nomes, né? Então, esses nomes de planetas, por exemplo, Júpiter é Zeus, Marte é Ares, né? Você tem uma série de deuses gregos que vão ganhar esses nomes romanos, né? Os romanos enriqueceram a mistura acrescentando divindades da Frígia, do Egito e da Síria. A linha entre literatura, mito e narrativa folclórica é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias. As populares histórias do rei Arthur, por exemplo, têm raízes no mito céltico, dos celtas, enquanto o Ramayana e o Mahabharata, que fazem parte da mitologia hindu, são obras-primas consagradas da poesia épica. Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologias. Mesmo nas sociedades letradas, como a nórdica da era viking, alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte. Caso os manuscritos dos poemas mitológicos conhecidos como Edda tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos antigos dos bretões. Tá? Bretões que são os povos que deram origem aos ingleses, né? Os bretões estavam lá antes dos anglos, junto com os anglos, e foram dizimados pelos saxões. Os saxões se juntaram com os anglos e derrotaram os bretões. Depois o Império Romano apareceu lá e organizou a bagunça toda e dominou tudo. Depois os vikings chegaram e os romanos já tinham saído, mas deixaram um legado lá grande, como a muralha de Adriano e tal. E aí os vikings vieram e construíram, junto com os saxões, uma nova civilização, uma invasão grande. Mas aquelas figuras originais que estavam ali naquelas tribos inglesas, os anglos e os bretões, foram basicamente dizimados, né?
Vários povos tribais, como os Dogons do Mali, os Baigas da Índia Central, os Chipcópias das Ilhas Salomão, os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem num mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessas sociedades, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos dreamings dos aborígenes australianos, pelos mitos do Dema, que são os espíritos da criação, entre os povos Marins Anin, da Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios navarros da América do Norte. Porém, muitos desses mitos não chegaram ainda... Matei, desgraçada! Consegui, ó. Caraca, saiu sangue pra caramba. Bom, desculpa. Porém, muitos desses mitos não chegaram até nós por serem secretos ou por ainda não terem sido reunidos ou traduzidos, ou porque se perderam, já que a exposição a forasteiros levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A mitologia é o território da imaginação poética, e as histórias contadas individualmente pelas culturas são expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples histórias. São as histórias que as culturas contam para si mesmas sobre os grandes mistérios que intrigam e confundem a todos. Questões relativas ao nascimento e à morte e a tudo o que se passa entre esses dois eventos. Até hoje, os mitos continuam como baluartes da tradição e como guia moral e espiritual de povos pelo mundo afora. Segundo lá o escritor que é autor das Crônicas de Nárnia, vocês devem conhecer, o mito recolhe tudo o que se conhece. Ele restaura o rico significado encoberto pelo véu da familiaridade. O mito transforma em algo familiar tudo aquilo que talvez fosse muito complexo, muito complicado de ser entendido, né? O mito torna algo muito próximo. É muito mais fácil entender que o Deus tal quis que acontecesse determinada coisa, ou que fulano de tal conseguiu fazer aquilo e eu não, porque ele é um semideus, do que eu conseguir entender a complexidade da vida humana, né? Que é extremamente mais complicado de entender qualquer coisa. Vocês continuam por aí, né? Eu não vejo ninguém aqui quando estou aplicando aqui o nosso compartilhamento. Sim? Então tá bom. Sim, então tá bom. Tá, então aqui, eu adoro essa linha do tempo. Oi, filha. Essa sua tela compartilhada aí era pra gente ver alguma coisa? Porque só dá pra ver a chamada mesmo. Chamada? Como assim? Tipo, ali tá eu. Sabe quando você vê assim a. Quem tá na ligação? Jura? Não, caramba, era pra ver. Tô lendo o texto aqui com vocês e tô mostrando umas imagens. Peraí, caramba. Não. Não? Ai, Jesus, o que eu fiz errado aqui? Peraí. Caiu, ué. Ai, droga. Acredito que aconteceu isso. Peraí. Deixa eu ver. Poxa, eu voltar aqui. Mas... Não, tudo bem. A parte Agora que eu li... Foi que a parte de ler era para ler. Eu só ia ler junto com vocês. Mas não tem problema. Tá dando para ver? Tá. Agora tá sim. Pô, gente, devia ter falado, bom, tudo bem. A parte anterior era isso aqui, ó, texto, não tem muito problema. Só tinha essa imagem. É que eu acho que esse desenho aí, essa linha do tempo, era interessante, né? Porque mostra lá, ó, onde provavelmente, quando, né, no tempo, aconteceu a Guerra de Troia, 1200 a.C. Nesse momento aqui, Troia foi destruída pela última vez pela guerra. Arqueologicamente, possibilidade de que tenha havido outras guerras envolvendo Troia e os gregos. E talvez a tal guerra de Troia, que durou 20 anos, não tenha durado 20 anos, tenha durado um tempo muito mais curto, 10 anos. 10 anos tem um tempo muito mais curto, mas tem acontecido diversas guerras nesse meio tempo, né? Mas em 1200, provavelmente, aconteceu a última. E a partir daí, você constrói essa história, né, épica do Homero, né, que vai dar, né, que é a Ilíada e a Odisseia. Mas olha o tempo que passa, gente. Essa questão do tempo, para mim, ela é muito importante.
1200 a.C. só vai ser escrito, colocado num papel, só vai deixar de ser história oral em 800 a.C., 400 anos depois. É tempo pra caramba, né? Tempo pra caramba. Aí sim, o Homero vai escrever, né? O Homero também é um personagem polêmico, a possibilidade de que ele nem tenha existido, que tem uma compilação de vários autores, de vários relatos, juntados numa coisa só, agrupados num texto, que alguém chamou de Homero. Mas imaginar que ele existiu é muito mais legal do que imaginar que, na verdade, ele não tenha existido. 100 anos depois, o Hesíodo, da imagem... A imagem do livro vocês viram, né? Porque eu botei na tela. Sim. Vai escrever a Teogonia, né? Que são as origens e as genealogias de uma vasta gama de divindades gregas. Tá? Depois, os hinos homéricos, já em homenagem ao Homero, mas 200 anos depois, vão ser dedicados ao louvor de 33 deuses, que vão ser mais ou menos os deuses que vão ficar meio canônicos, assim, que todo mundo vai conhecer. Tá? E aí aí a gente chega no Heráclito, né, no livro A Natureza, ele vai discorrer sobre ética, teologia e universo. Esse cara aqui, já um filósofo, né, chamado de pré-socrático, em 500 a.C., ele já vai trazer, à luz da filosofia, uma discussão racional, de fato, sobre todo esse monte de explicações mitológicas de antes. Tá? E a partir daí, você começa a ter, de fato, essa relação. Né? Vem os tragediógrafos gregos, que vão transformar, os autores de teatro, né, gregos, que vão transformar essa mitologia em ficção de fato, em peça de teatro. Né? O Ésquilo vai refazer a Orestia, vai fazer a história do Prometeu em outras peças. O Sófocles, logo em seguida, vai fazer a história do Édipo, né? Édipo rei, que é aquele que mata a mãe, não, que mata o pai, casa com a mãe, e aí tem 4 filhos. Vocês já ouviram falar dessa história? Uma história trágica, assim, sem saber, ele faz tudo isso. Vira sinônimo de um complexo para a psicanálise, né, que o Freud vai estudar. Depois, o Eurípides vai falar também do homem, né, da relação entre a racionalidade e o instinto. E aí você chega finalmente nos filósofos da era pós-socrática. Xenofonte, o Platão, né, que é talvez, junto com Aristóteles, os dois mais conhecidos de todos nós. Essa figura, o Platão, a 360 a.C., o cara vai beber em toda essa fonte, quase de 1000 anos, de mitologia, né? Tanto que ele vai usar as lendas, ele vai usar as alegorias, né? As duas mais famosas dele são a da cidade de Atlântida e a alegoria da caverna, para fazer suas teorias, né? Para propor as suas formas de pensar o mundo. Né? Aí, em 146 antes de Cristo, a Grécia é derrotada, né, numa batalha contra os romanos, e é invadida. E aí se mistura tudo, e os romanos, apesar da admiração profunda pela cultura grega, impõem ali o Império Romano a toda essa... O Império que ainda não era Império, né? O Império vai ser mais para frente. Mas, enfim, aquela cultura romana. Tá? O poeta Hesíodo, da Grécia Antiga, pode muito bem ser um mito, pois não há evidências de que tenha, de fato, existido. As obras a ele atribuídas, poesias diversas, datadas dos séculos 8 e 7 a.C., podem ter sido apenas convenientemente reunidas. Dentre elas, inclui-se uma miscelânea de poemas, contendo desde breves narrativas até genealogias que registram a ancestralidade heróica de famílias importantes. É inegável sua relevância para o estudo pregresso das tradições e a descoberta de origens. Os poemas genealógicos falam dos primórdios dos humanos, enquanto o foco da Teogonia, a obra mais famosa de Hesíodo, é o nascimento dos deuses, sendo a fonte de muito do que conhecemos sobre os mitos gregos. Hesíodo não era a única autoridade existente
Na época, outros pensadores e escritores de orientação mais mística criaram uma tradição alternativa, órfica, construída em torno do mito de Orfeu, trovador e músico. Entretanto, em geral, e por mais de 2000 anos, hoje, né, é a versão dos acontecimentos míticos atribuída a Hesíodo que tem prevalecido. Por que uma versão ganha da outra? Ninguém sabe, é difícil saber. Hoje a gente tem até uma ideia, né, e aí, isso aqui eu vou deixar para a próxima semana, que são as divindades todas. E aí a gente fala rapidamente, tal, dá um apanhado aí dessa turma, que talvez vocês tenham curiosidade. O que é importante, eu acho que é importante hoje, por isso que me faz imaginar que faça todo sentido do mundo estudar um pouco de mitologia quando a gente começa a ver filosofia. Porque a percepção que a gente tem hoje de mundo, assim, nessa busca pela verdade, que é tão cara, tão importante para todos nós, é uma busca que se definia há muitos anos, muito tempo atrás, pela busca em si, e ela demorava, era algo que demorava muito, demandava muito tempo, precisava de estudar muito, precisava de muita de uma vasta capacidade de informações, de viagens, de visão, de percepção de mundo real, né, para conseguir encontrar algumas verdades. Hoje em dia, isso precisava de tempo. O tempo, às vezes você não respondia uma pergunta, mas um ancestral teu respondia. Né? Os pré-socráticos, a gente vai ver, eles vão passando, um vai passando a bola para o outro. Né? Um define determinada coisa é a origem de tudo, aí o outro, que era discípulo dele, discorda e diz que é outra coisa, e o seguinte discorda de todos os outros e diz que é uma terceira coisa, e você vai atravessando o tempo tentando chegar a essas respostas. Hoje em dia, com a internet, com a velocidade que a gente vive no mundo, ninguém consegue mais nem se deparar com o tempo de leitura de um livro em grande, né? As pessoas têm se informado pelo YouTube direto, né? Ainda que eu também me informe, eu também veja um monte de youtuber que é bacana, que faz resumos muito interessantes, mas se as respostas estão prontas em 10 minutos, você não tem tempo de amadurecer as suas perguntas. E essa é uma questão, porque eu vou tendo resposta o tempo todo de tudo. Né? O mundo em que a gente vive hoje, né? Em que vocês são formadas, criadas, é um mundo de respostas imediatas. Né? Eu vejo pela agonia dos meus filhos, eles querem resposta. A gente fica ali, não, calma, não é assim, tem que ler, tem que procurar, tem que não sei o quê. Mas é muito inerente à sociedade mais atual. A gente faz isso também dando aula. Vira e mexe, a gente está tentando achar uma resposta rápida para poder botar na sala, para poder entrar e encontrar a aula. Né? E não funciona assim. O livro didático é isso. Né? Alguns professores adoram, outros ficam irritados, porque o livro didático ele te dá respostas muito curtas, rápidas e que são suficientes na cabeça de quem produz o livro didático para vocês, alunos. Né? E às vezes não é o suficiente, às vezes não é nem o caminho que a gente está tentando produzir. Às vezes são boas respostas para aquele momento, mas é interessante perceber isso, pensar que a gente está vivendo num mundo em que o tempo está deixando de ser... está deixando de andar junto com a gente, ele está atropelando a gente. O tempo está virando está ficando tão rápido, o tempo está ficando tão curto para tudo, que vocês não têm essa sensação, não, gente? De que cada vez vocês têm menos tempo para fazer as coisas? Assim, parece que nada dá tempo de fazer, está todo mundo meio que se atropelando. E isso é muito ruim, inclusive, para pensar o mundo. Né? Até porque, se você for ver a história de todos esses filósofos, todos tiveram muito tempo de pensar o mundo. Eles tinham muito tempo para pensar o mundo, isso é um fato. Quanto menos a gente tem tempo, menos a gente consegue pensar. Né? E a gente tem sido massacrado mesmo por uma sociedade. Outro dia eu li um livro chamado Sociedade que Não Pensa, né? Porque ele defende a ideia de que isso é uma espécie de projeto dos grandes empresarial. Quanto menos você é capaz de pensar, menos você reage, menos você discorda. Né? Eu tenho um e-book, eu ganhei um e-book, vocês sabem o que é, né? Eu acho, aquele e-reader, né?
Eu ganhei um de aniversário no passado, quando começou a pandemia. E de lá para cá eu nunca mais comprei nenhum livro físico. Não, eu comprei 2, mas eu basicamente não comprei. Só comprei livro pelo e-book. E a Amazon faz um negócio que por um lado é legal, mas por outro é muito ruim, porque você não tem a possibilidade de ficar pesquisando, ela te oferece livros. Como eu li Homo Sapiens, né, eu tenho meia dúzia de livros que falam do mesmo assunto, que talvez sejam do meu interesse. E aí eu acho curioso, porque pela minha própria percepção assim, de mundo, se eu li o Homo Sapiens, isso quer dizer que eu quero ler uma outra coisa, não uma continuação do Homo Sapiens. Claro que eu quero ler. Eu li o Sapiens, depois eu li o Homo Deus, do mesmo autor. Eu li Zelota, que fala sobre Jesus, o Jesus histórico, e estou lendo esse Deus, Uma Aventura Humana, que é do mesmo autor. Mas eu não quero ler, eu não vou fazer uma tese de mestrado sobre 300 mil autores que falam da mesma coisa. Né? Só que ele identifica pelos algoritmos que se eu gostei do assunto X, né, eu vou gostar daquele assunto, daquele mesmo assunto. Uma vez eu fui digitar, você já deve ter feito isso, eu imagino. Eu fui digitar sexo no Google, nossa, eu fiquei recebendo zilhões de coisas de sexo o tempo todo. YouTube, não sei o quê. Outro dia eu recebi uma Flow Podcast, aquele cara, eles entrevistam todo mundo, mas aparecia para mim o tempo todo uma menina de filme pornô. Que eu não faço a menor ideia de quem seja, e que não tenho nenhum interesse de ver, mas como eu tinha digitado lá sexo, porque eu estava fazendo uma pesquisa de alguma coisa, eu fiquei recebendo isso o tempo todo. Né? Eu costumo falar que na aula presencial, sempre dou esse exemplo, eu comprei uma vez um sapato azul, cismei com a porcaria do sapato azul, e aí comprei pela internet, isso antes da pandemia. Cara, eu passei 2 ou 3 anos recebendo propaganda de sapato azul, um sapato infernal, porque eu não combina com nada, quase nunca usei aquele sapato, apesar dele ser macio, eu quase nunca usei aquele troço, enfim, se eu já tinha um sapato azul, não tinha nenhum motivo para ter outro. Então, assim, a internet e esses algoritmos ficam forçando a barra. E a gente acaba acostumando com isso. A gente acaba acostumando com o não raciocinar. Eu não sei. Vocês têm Facebook, não tem? Vocês duas? Sim? Estou quase acabando. Então, agora... Eu não tenho, não. Tem não? Olha, a Luciana não tem Facebook. Agora, o Facebook me dá uma resposta automática. Se eu vou responder a alguém, ele já sabe o que está escrito, então ele bota lá. Se eu falar assim, há 10 anos que eu não vejo fulano. Aí o Facebook mesmo propõe lá, né, Rayane? Saudade, estamos junto, quando você vai comentar. Então você não precisa nem escrever, dá aquela preguicinha, aí você já clica aqui e já bota. Isso, do ponto de vista de civilização, é péssimo, porque eu cada vez deixo a máquina conduzir a minha vida. Mas, né? Também acontece no Instagram e tal, a mesma coisa. Se eu começo a ver só coisa de maquiagem no Instagram, eu só vou receber troços de maquiagem quando eu abro. No Twitter, todos eles têm exatamente o mesmo modelo, o mesmo princípio de nichar, né? Que eles acham muito bacana a ideia do nicho, você nicha para você poder vender melhor, comercializar melhor, mas, por outro lado, você fecha muito a visão de mundo. E eu aqui, com 48 anos, e vocês aí com 14, ou 15, ou 16, a gente tem que manter a visão, sabe, o mundo abrindo, a visão de mundo, a gente tem que estar cada vez mais aberta, porque senão a gente dança, porque senão a gente vira parte de uma engrenagem. A gente já é parte da engrenagem, mesmo sem querendo ou não querendo, não importa. Mas a gente tem que saber ter consciência e noção de que somos mais do que meras máquinas, né? Meros consumidores de produtos e tal, porque para os algoritmos é isso que nós somos. Tá? Enfim, meninas, caiu uma, né? Ficamos só 2. É isso. Vamos ver se a gente se encontra de novo na quinta-feira que vem. Eu vou torcer para que vocês consigam se comunicar com alguém. Vou ver se eu coloco lá no Classroom algum tipo de... Vou até colocar algum tipo de exercício depois
para ver se chama a atenção da galera aqui para entrar na aula. E vai ser mais ou menos isso sempre, tá? De 4 às 5, a gente se vê toda quinta, beleza? Tendo dúvidas, é só falar e a gente se fala. Tá? Foi muito legal conversar com vocês. Tá bom. Ser quase sempre essa conversa. Se vocês quiserem interferir, interfiram e falem. Eu sou um falador compulsivo, então eu vou falando. Se ninguém me interromper, eu não fico em silêncio. Tá bom? Beijo para todos. Até semana que vem. Até. Tchau. 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 Tchau, tchau.